Oi, gente, muito boa tarde, sejam bem-vindos, bem-vindas à Conexão. Agora, 4 horas e 4 minutos aqui no meu relógio. Vamos juntos ver os destaques do programa de hoje? Vão aparecer aqui no nosso telão, olha só. A gente vai falar sobre a busca pelo corpo perfeito. Muita gente tem recorrido aí a cirurgias plásticas em busca do corpo perfeito. Mas qual é o limite? Até onde isso é saudável e até onde passa a não ser mais? É o que a gente vai falar hoje com a ajuda, claro, de um especialista na área, de um psicólogo que vai estar ao vivo no programa de hoje. Outro assunto que é destaque também, inteligência artificial. Você provavelmente tem um WhatsApp, né? Deve ter visto ali que tem uma nova ferramenta da IA que tem chamado a atenção, gerado polêmica, porque muitos usuários estão sentindo aí que a sua privacidade está sendo invadida. A gente também traz um especialista para falar desse assunto. Outro destaque é diversão, exposição dos heróis. Você tem filho em casa, assim como eu, que gosta de super-herói, então você não pode perder essa exposição que acontece em Porto Alegre, em um shopping da nossa capital, e a gente vai mostrar tudo para vocês também. O nosso último destaque, gente, é uma instituição que atende crianças com câncer, crianças que fazem o tratamento aí contra o câncer infantil. Essa ONG que fica em Novo Hamburgo, pertinho aqui de Canoas, e a gente abre um espaço também para mostrar esse bonito trabalho que tem mais de 26 anos atuando aí nessa área em crianças com câncer, fazendo esse apoio não só aos pequenos, como às famílias também. Vamos ver como é que tá o tempo lá na rua? Vamos ver qual cidade a produção preparou pra gente. Olha só, a gente vê imagens nesse momento de Caxias do Sul, na nossa serra. Tempo lindo por lá, olha que céu lindo, gente, sem uma nuvem no céu, tempo bastante firme, temperatura agora em Caxias, terra da uva, do vinho, da comida boa também, né? Vamos combinar que a nossa serra produz delícias. A temperatura agora por lá é bem agradável, 25 graus. Então fica com a gente, eu sou a Bruna Ensig e o nosso Conexão RS já começou. E a nossa primeira entrevista de hoje, a gente vai falar sobre um dos assuntos do momento, né, gente? A inteligência artificial. Porque uma nova função da IA no WhatsApp tem gerado dúvida, receio, preocupação entre os usuários. É que a plataforma liberou o Meta AI. Você deve ter percebido, é um círculo azul pequenininho ali na parte superior da interface do aplicativo. E a pergunta que não sai da cabeça de muita gente é: estamos sendo espionados? Pois é, a gente convidou um especialista em tecnologia e inovação para falar desse assunto. E ele está online e ao vivo aqui com a gente, é o Arthur Igreja, que aparece aqui na nossa tela. O Arthur, que como eu disse, é especialista nessa área e vai poder tirar aí todas as nossas dúvidas. Oi, Arthur, seja muito bem-vindo, estreando a nossa entrevista online aqui no nosso novo estúdio do Conexão RS. Obrigada pela tua participação. Arthur, tá uma polêmica, né? A gente pode dizer que, de fato, é a polêmica da semana, o pessoal está preocupado, estou sendo espionado, até que ponto essa inteligência artificial vai roubar meus dados, vai mapear meu comportamento? Então, primeira pergunta que eu te faço é essa nossa preocupação tem fundamento ou não? Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Olha, eu acho que é uma consciência que é importante que todo mundo tenha, né? Então, não existe ferramenta grátis, não existe almoço grátis, né? Como se fala. Então, é uma troca. E qual que é a troca? Nós usamos aplicativos que parecem gratuitos, quando, na verdade, nós somos o produto, né? Então, a inteligência artificial, ela, para ser treinada, ela precisa dos nossos dados, e é por isso que é preciso entender que 2 eventos estão conectados. Primeiro, nessa semana, chega no nosso WhatsApp uma inteligência artificial capaz de gerar imagens, de criar memes, GIFs, de interagir com a gente, e não por acaso, algum tempo atrás, alguns meses atrás, lá no Instagram apareceu uma atualização que ninguém percebeu, que era justamente quando você autorizava o uso de imagens, tudo aquilo que a gente publica no Instagram, justamente para treinar a inteligência artificial. Traduzindo, quanto mais nós compartilhamos na internet, mais as Big Techs elas podem usar essas informações. Então, só para tranquilizar, não é motivo para ficar neurótico, imaginando que tudo está sendo espionado, especialmente no caso do WhatsApp, em que existe essa proteção, as nossas mensagens
elas não ficam armazenadas em servidores, a Meta não tem acesso, mas para treinar a inteligência artificial, sim, as nossas informações são usadas. E me diz uma coisa, Arthur, essa funcionalidade, ela está ativa mesmo quando a gente não está com o WhatsApp aberto? E, de fato, o que ela vai buscar ali, o que ela nos entrega de volta? O meu, por exemplo, ainda não atualizou. Eu até busquei antes da gente começar o programa, mas para mim ainda não atualizou. Eu acredito que para outras pessoas também ainda não deva ter acontecido essa atualização. Mas o que é essa funcionalidade de fato? Explica para a gente. E se tem como desativar também, né? Porque eu acredito que muitas pessoas vão querer desativar isso. Tem como ou não tem? Bom, vamos por partes. É uma ferramenta de inteligência artificial generativa, assim como é o ChatGPT. Então, é toda essa geração de tecnologia que ganha o público de 2022 para cá, em que você pode fazer o chamado prompt, né, que é uma descrição, é um pedido. Então, você vai lá e pede para a inteligência artificial criar uma imagem. Ou para editar uma imagem, você pode, por exemplo, pegar uma foto sua e pedir para ela trocar o fundo, para ela fazer um ajuste na imagem. Então, é esse tipo de coisa. Você pode fazer pedidos, pedir um texto, pedir uma sugestão de postagem, pedir uma sugestão de resumo de um texto que você já tem. Então, é um grande assistente, né? No final das contas, é isso. Bom, ela não fica funcionando em segundo plano, ela só funciona quando o usuário pede. Então, para quem já recebeu essa atualização, é um íconezinho azul, é um botão azul que aparece ali no WhatsApp. E respondendo a tua pergunta, não tem como desabilitar. Então, a Meta, ela disponibilizou e o máximo que a pessoa consegue fazer é ocultar. Agora, desabilitar, não. E isso em virtude dos termos de uso, que é aquilo que nós, em geral, não lemos, mas concordamos a hora que nós passamos a usar esses aplicativos. E se a gente, por exemplo, não aceita, né, Arthur, a gente nem consegue utilizar, quer dizer, então acaba que não tem muita escapatória, ou você aceita e fica com essa atualização, ou não fica, né? Porque muitas pessoas se preocupam, acho, principalmente, Arthur, não só com o fato de quando está com o aplicativo aberto, mas também, por exemplo, o celular está ali parado sobre a mesa e a gente sabe, isso é fato, a pessoa, sei lá, está conversando sobre uma receita de bolo, um exemplo aleatório. Daqui a pouco ela pega o celular e aparece uma propaganda nesse sentido, aparece algo referente ao assunto que ela estava falando. Mas então você frisou aqui pra gente, essa ferramenta do WhatsApp, ela só vai estar disponível quando a pessoa estiver com o aplicativo aberto, é isso, né? Só pra gente deixar claro também. Exato, e eu acho que isso é super válido, porque as pessoas, eu acho que elas ficam muito assustadas quando acontece esse tipo de coisa, né? Você mencionou aí algo que a pessoa fala, e aí ela fica depois pensando, puxa, mas será que é coincidência ou não? Essas propagandas que eu estou recebendo justamente do assunto que eu comentei, que eu estava conversando com alguém. Pois é, mas muito mais do que isso, acho que, volto a dizer, esse é o momento que nós ficamos assustados, mas esse é o jogo que nós jogamos o tempo inteiro. Então, se você está lá, por exemplo, no Instagram, e você está passando pelas publicações e você para em uma delas, você está sendo monitorado o tempo inteiro, porque ali você demonstrou interesse. Então, se uma pessoa está lá, não precisa nem falar, mas se ela está navegando por publicações e, por exemplo, ela vê uma foto de um carro e ela para, você pode ter certeza que nas próximas 20 publicações, várias vão ser sobre carro, justamente para testar se você simplesmente parou naquela foto que pareceu interessante ou se você está muito interessado em trocar de carro. Então, é assim que funciona. Então, é muito mais do que quando o celular está nos ouvindo, ele está nos assistindo e observando nosso comportamento o tempo inteiro. Então, é isso mesmo que você falou. Na verdade, é só no momento, no caso da IA da Meta, ela só fica ativa no momento que a pessoa vai lá e faz algum pedido, que ela demanda uma imagem, um texto, esse tipo de coisa. A gente pode até abrir também, Arthur, espaço para falar, por exemplo, de outras ferramentas que são importantes, se bem utilizadas, mas que também não podem, em alguns momentos, substituir, digamos, a inteligência humana, que é o caso, por exemplo, do ChatGPT. Quer dizer, a gente pode utilizar ali, fazer um texto, alguma coisa, é um recurso. Mas, na tua avaliação, tem algum ponto aí que pode ser prejudicial desse excesso de ferramentas
ao invés da pessoa produzir algo por si, pela sua própria inteligência, cabeça, e está buscando muito esse tipo de ferramenta, pode ter um descontrole, talvez, nisso, ou é exagerar? Não, não é exagero. Eu acho que o teu ponto talvez seja a reflexão mais importante que nós temos nesse momento, porque assim, nós não podemos ser ludistas, né? Que foi aquele movimento que acontece com a chegada dos teares mecânicos, em que alguns manifestantes foram atear fogo, porque aquilo causaria uma onda terrível de desemprego, ou seja, eles eram contra as máquinas e a mecanização. Não precisamos ser contra a inteligência artificial e essa geração de ferramentas. Agora, do outro lado, é muita ingenuidade achar que isso também não tem efeitos tanto positivos quanto negativos. Então, para mim, a grande questão é ter sabedoria, é encontrar esses limites. A inteligência artificial, ela nada mais faz do que nos obedece cegamente, mas ela não tem juízo, ela não tem moral, ela não tem sentimentos. Isso, quem deveria ter ou quem tem efetivamente é quem está requisitando a tarefa. Então, se a pessoa vai lá, pede um determinado texto e esse texto sai com uma série de erros, inconsistências, não adianta colocar na conta da inteligência artificial, é a pessoa que está fazendo o quê? Ela está usando algo para acelerar o seu processo produtivo, mas a revisão e a responsabilidade continua sendo dela. Então, só mencionando um caso que aconteceu há algum tempo atrás, teve uma empresa aérea que colocou a inteligência artificial para fazer os atendimentos, colocou tudo no automático. O que aconteceu? A IA passou a fazer uma remarcação de passagens de forma indevida, e aí, quando as pessoas foram usar esses tickets, a companhia aérea falou, puxa, isso foi um erro da IA, eu não vou poder honrar esses trechos. E aí, claro, virou uma onda de processos judiciais, com toda a razão, porque, afinal de contas, quem passou o bastão e deixou no automático foi a companhia aérea. Então, o que eu quero dizer com isso, com esse caso, continua sendo o ser humano o responsável, seja ele fazendo 100% do trabalho ali de forma direta ou usando uma IA como uma ferramenta para ajudar. Mas lembrando, não passa de uma ferramenta. Com certeza. E você que é especialista nisso, Arthur, poderia nos adiantar alguma coisa? O que vem pela frente? Deve vir mais do mesmo? Ou devem vir mais transformações? Enfim, o que a gente pode esperar aí em curto, médio e longo prazo em termos de inteligência artificial? Bom, uma certeza que nós temos avanço, né? Porque esse é o mundo da tecnologia, esse é o mundo da inovação, todo dia tem novidade, todo dia tem avanço. Então, só para tentar projetar um pouco o que está por vir, basta lembrar que, por exemplo, o ChatGPT chegou no finalzinho de 2022, então nem completou 2 anos de vida e olha o que já aconteceu de lá para cá. No começo nós gerávamos imagens e textos que eram muito precários e hoje muita gente tem dificuldade de discernir o que é uma foto, o que é a realidade ou de um texto ou uma imagem que foi criada por IA. E isso aconteceu em 2 anos. Então, imagine o que pode acontecer nos próximos 2 anos. E aí eu queria ressaltar 2 pontos. O primeiro é justamente isso, que com essa evolução dos modelos, nós estamos chegando num ponto que, de fato, o ser humano vai ter muita dificuldade para identificar o que foi feito por uma pessoa ou aquilo que foi feito de forma sintética. E, do outro lado, tem um avanço super importante, que é o seguinte... vale lembrar também que, por exemplo, há 10, 15 anos atrás, os comandos por voz não funcionavam bem. Os tradutores funcionavam muito mal para idiomas que não são tão globais, assim como é o caso do português, e hoje conseguimos interagir com as máquinas de uma forma muito fluida. Somando essas duas coisas, o que está por vir aí no próximo 1, 2 a 3 anos? Uma interação, não com chatbots, mas com essas IAs que se parecem cada vez mais com pessoas, ou seja, vai ser muito difícil saber se, por exemplo, numa entrevista como essa, à distância, se sou eu mesmo, se é uma pessoa falando, ou se esse vídeo e essa voz e esse texto está sendo gerado por IA. Isso dá medo, né, Arthur? Vamos falar bem a verdade aqui. A gente tem um pouco de medo disso, né? O que a gente espera é que, na verdade, ela continue contribuindo e não nos substituindo por completo, né? A gente
espera isso, que o ser humano saiba usar aí com sabedoria e com inteligência a inteligência artificial, né? Para que ela não jogue contra ele mesmo em algum ponto. Arthur, muito obrigada pela tua participação. Seja sempre bem-vindo você, viu? Não um holograma, não uma imagem projetada. Eu espero conversar mais vezes contigo mesmo. Obrigada, viu? Uma ótima tarde para ti. Igualmente, obrigado e até a próxima. Valeu, até a próxima. Gente, intervalo bem rápido, a gente está ao vivo, 4 horas e 19 minutinhos. Na volta do intervalo, a gente continua falando de temas que estão em alta, que são polêmicos. Até onde pode ir a busca pelo corpo perfeito? A gente te conta mais sobre isso em instantes.
Conexão RS está de volta e a busca pelo corpo perfeito é um assunto que está sempre em alta, né, gente? Mas especialmente nos últimos anos, onde a exposição do corpo com as redes sociais ela é muito maior. A Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica mostra isso em números. Ano passado, mais de 2 milhões de pessoas realizaram cirurgia plástica. Pois é, o tema é polêmico, mas é importante a gente lembrar aqui também que tem muitas pessoas que têm aí autoestima elevada, renovada, porque puderam ter acesso a uma cirurgia plástica. O que a gente quer entender aqui hoje é qual o limite para isso, até que ponto a pessoa está exagerando nesses procedimentos cirúrgicos. E para isso a gente chamou um convidado muito especial, que é o psicólogo Aleph Lemos, que vai entrar ao vivo agora aqui com a gente no estúdio. Por favor, Aleph, muito boa tarde, viu? Boa tarde, seja bem-vindo. Fica à vontade, Aleph, vamos conversar um pouquinho. Tá. Antes de mais nada, eu quero que você fale para a nossa audiência, a gente conversava desse trabalho interessante que você tem com pacientes pós-bariátricos, né? Quer dizer, tem toda uma questão de obesidade envolvida, é um público que precisa dessa autoestima, que muitas vezes nem existe e a cirurgia proporciona que ela exista. Queria que você falasse um pouquinho da tua vivência nesse dia a dia. Muito boa tarde, bem-vindo. Boa tarde, obrigado, Bruna, pelo convite. Agradeço também todo o estúdio, né, pelo convite. Me sinto lisonjeado de estar aqui, né, em função de ser também, né, uma inauguração do estúdio, né, então me sinto muito honrado. Trabalho, sim, com cirurgia bariátrica há algum tempo, né, comecei na residência no Hospital de Clínicas de Porto Alegre, em que lá eu desenvolvi um trabalho com a equipe de cirurgia do aparelho digestivo, né, fazendo uma avaliação pré-operatória dos pacientes que precisam fazer a cirurgia bariátrica e um acompanhamento no pós-operatório, né. Então, o que a gente observa dessas cirurgias, né, a cirurgia para a obesidade, a cirurgia bariátrica, é que um dos grandes motivadores, claro, são questões de saúde, né, questões que precisam de uma atenção médica especializada, mas também questões que envolvem a saúde mental, né, que envolvem principalmente a preocupação com a aparência, de partes específicas do corpo, uma insatisfação corporal muito grande, que muitas vezes faz com que as pessoas se motivem a buscar o tratamento cirúrgico para a obesidade, né? Então, o que a gente também observa é que é um procedimento cirúrgico que modifica muito a percepção de si e muito rápido, né, em pouco tempo, né? A gente diz que demora bastante para a pessoa se habituar, né, ao novo corpo que ela tem em função da perda de peso muito acelerada, muito rápida, né? Então, estudos em imagem corporal, né, são importantes nesse sentido, né? Então, a gente vem desenvolvendo também dentro da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, pesquisas na área de imagem corporal para também verificar como é que está a insatisfação e distorção de imagem nesses pacientes no período pré- e pós-operatório de cirurgia bariátrica. Perfeito. E falando dessa parte, Aleph, de imagem corporal, né? Ampliando um pouco, saindo só dessa parte da bariátrica, mas indo para cirurgias estéticas em geral. A gente tem uma crescente, como eu disse antes, por um lado é bom, porque é um sinal que as pessoas estão tendo acesso, é importante, muitas vezes tem coisas no corpo que somente a cirurgia plástica consegue resolver, mas por outro lado tem pessoas que exageram, quer dizer, e a cada ano um procedimento novo, enfim. Queria te perguntar o seguinte, pela tua experiência, até como psicólogo também, o que tu percebe? Qual é o contexto que essas pessoas que exageram em procedimentos estéticos, qual é o contexto, qual é a autoestima, qual é o padrão, qual é a saúde mental que essas pessoas estão, no que elas acreditam, enfim, que a levam a quase que perder o freio mesmo e fazer muito procedimento e às vezes sem necessidade. Sim, as pessoas que buscam procedimentos estéticos é porque estão preocupadas com partes específicas do corpo e insatisfeitas com o corpo atual, né? Então, por isso buscam uma melhoria em termos de aparência e também, né, da forma como é vista pelo outro, né? Então, o que a gente observa em termos de prevalência de satisfação corporal entre mulheres no Brasil, né, são dados alarmantes, assim, né? Cerca de 70% das pessoas têm algum tipo de insatisfação com a imagem corporal, né? Então, uma imagem corporal negativa está muito associada, né, a outras psicopatologias, outros sintomas psíquicos e sofrimentos da nossa contemporaneidade, né? Por exemplo, né, a depressão, né? Então, um isolamento social, uma vergonha do próprio corpo, né, uma preocupação excessiva em relação à aparência, às vezes é uma fuga em relação ao espelho ou um modo exagerado de se olhar o tempo todo ao espelho em partes específicas do corpo, né? Às vezes, uma cirurgia plástica, ela vem no sentido de trazer uma maior autoestima, como tu bem comentaste, assim.
E isso causa bem-estar, né? Causa melhoras assim, de sintomas depressivos quando associados a isso, né? A vergonha do corpo, né? A isolamento social em função da aparência. Mas é claro que assim tudo, né, de forma exagerada, né? Tem que ser sempre um equilíbrio. Quando é feito de uma forma muito exagerada, né? Que causa prejuízo assim, à saúde física e mental, aí a gente pode repensar assim, se uma cirurgia plástica ela está sendo mais assim, maléfica do que benéfica para aquele sujeito, né? Mas, do ponto de vista assim, de partida de princípio mesmo, a gente entende que cirurgias plásticas elas causam, né, uma melhora no autoestima, no bem-estar subjetivo, quando há uma preocupação em partes específicas do corpo e pode ser benéfica para essas situações, assim, mas caso a caso, assim, no sentido de que cada caso precisa ser observado, né? A gente percebe, fazendo um paralelo agora, não só em relação à cirurgia plástica, mas a gente recorrente fala aqui no programa sobre a questão de processos e procedimentos de harmonização facial. Né? É uma crescente que parece que as pessoas não querem envelhecer. E antes isso era algo que estava mais associado à mulher, mas a gente já vê muitos homens também fazendo esses procedimentos. E a gente pode, talvez, Aleph, traçar esse paralelo também em relação às cirurgias plásticas. Quer dizer, as pessoas querem ali um corpo muitas vezes irreal, que não é um corpo compatível com a idade cronológica que essa pessoa tem. Sim. Então, tem muito isso também, desse medo do passar do tempo, desse medo do envelhecimento? Sem dúvidas, assim, eu acho que o passar do tempo vai trazendo algumas faltas no corpo, né? O corpo vai mostrando a efemeridade da vida, talvez a finitude, e isso certamente vai trazendo um aspecto de desamparo, assim, né? De confronto com a finitude, com a morte, né? Isso sim, né, pode estar relacionado, né, a uma busca assim, por padrões mais joviais de beleza. Né? A gente entende que os padrões estéticos, né, os ideais culturais de beleza, muitas vezes são inatingíveis em função disso, né? Por estar marcado por um padrão, muitas vezes eurocêntrico, né? E por isso grupos específicos, étnicos específicos sofrem mais do que outros, mas também um padrão assim, envolvendo uma espera por um corpo performático, um corpo estético do ponto de vista de tonificação muscular, de magreza, né? Então esses ideais assim estão muito associados a um ideal que é a observar a cultura assim de forma mais crítica do ponto de vista psicanalítico, né? De psicologia social. A gente entende que é um discurso que está predominante na nossa civilização, na nossa sociedade, que é um discurso de performance, né? De um corpo saudável, um corpo bonito, é aquele que consegue desempenhar melhor suas funções. Né? Então, por isso que as cirurgias, né, elas vêm também no sentido de trazer essa jovialidade que está associado à funcionalidade do corpo. Né? E é por isso que é interessante, às vezes, a gente mudar o paradigma de pensar que uma imagem corporal positiva vem muito mais a ver em razão não de partes específicas do corpo, mas o que o nosso corpo pode ser capaz de fazer por nós. Né? E mudar esse pensamento, que é uma mudança cognitiva relativamente simples, inclusive ajuda assim, na melhora da insatisfação com a imagem corporal. Né? É pensar que, puxa, meu corpo ele consegue me levar de um andar para o outro, né? Eu consigo ir de um ponto para o outro usando o meu corpo, ao invés assim, de pensar, puxa, comparativamente em relação, né, até o uso de redes sociais, quando a gente olha, observa uma foto de uma pessoa no qual a gente considera mais atraente, né, a gente tem a tendência a se observar de uma forma mais negativa. Então, pensar o corpo de uma maneira que consiga trazer uma funcionalidade para a gente, ao invés de uma comparação social exagerada. Só o estético, isso, né? É mais saudável, assim, né? Do ponto de vista emocional, psicológico, né? Isso é interessante, assim, da gente transmitir, né, para as pessoas, né, porque infelizmente ainda o tratamento psicológico para a insatisfação corporal é custoso, é onoroso, assim, muitas vezes as pessoas não buscam ajuda psicológica para isso em termos de psicoterapia, que hoje é o que temos, né, de maior eficácia, mas a educação e saúde também ajuda, assim, né, nesse sentido, né? Então essas pequenas mudanças cognitivas ajudam. Né? E é importante também que a pessoa saiba que é uma cirurgia, então tem riscos. Eu vejo que algumas pessoas
nem gostam de pensar muito nisso ou não levam isso em conta, mas é importante a gente dizer que toda cirurgia oferece um risco, tem um benefício, mas a pessoa também precisa saber que ela está se expondo a um risco, né? E aí é um outro alerta importante, é escolher o procedimento correto, um bom profissional para acompanhar, tanto durante a cirurgia quanto nesse pós também. Eu queria te fazer uma outra pergunta, Aleph, que é o seguinte, a gente falou desse dado, né, da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, dessa crescente 2023. Sim. Eles comparam, por exemplo, com 2018, que esse número, obviamente, era bem menor. Tu acredita que essa crescente, na verdade, é porque a gente está tendo essa imagem deturpada, quer dizer, as pessoas estão não se aceitando e, por isso, se operando mais, ou é porque a gente está tendo mais acesso a esse tipo de cirurgia, tanto financeiramente quanto a informações, as pessoas estão juntando dinheiro para fazer a sua cirurgia dos sonhos. O que tu acha que está levando a essa crescente? Ou podem ser os dois fatores também? Eu acredito que são os dois fatores, mas sim, é importante pensar assim que o acesso à informação, né, é interessante, mas de um tempo para cá a gente incorporou, né, as tecnologias como o uso do celular e de redes sociais. E isso assim fez com que crescesse os níveis de insatisfação corporal justamente por esse mecanismo, né? Tem um estudo muito interessante que saiu recentemente, né, de psicólogos sociais que fizeram dois grupos, né, experimentais, um experimento em que um grupo, né, eles ofereciam para mulheres jovens universitárias para elas olharem o Instagram, né, e comentarem assim uma foto de uma pessoa que ela achava atraente, e depois, no segundo grupo, né, uma pessoa que era da família, né? O que eles observaram foi que as pessoas, né, as mulheres que comentavam fotos de outras mulheres que achavam atraentes, né, elas tinham resultados de insatisfação corporal muito maior. Então, assim, é aquele velho ditado, né, a grama do vizinho sempre está mais verde, e isso faz com que a gente busque, então, alguns tipos de modificação, né, na aparência, na estética, o que, a princípio, né, é tentando melhorar a autoestima, né? Mas o que está causando tudo isso talvez é o que a gente não está observando, que é justamente o uso excessivo de redes sociais e como a gente está fazendo o uso disso, né? E como isso impacta também nossa saúde mental e o relacionamento com o outro. É importante observar isso também, né? Bacana. Aleph, obrigada, viu? Tá bem, muito obrigado. Uma boa semana para ti. Boa Parabéns semana pelo pra teu você. trabalho também, que é Obrigado. importante, né? Como eu disse, a nossa ideia aqui é mostrar também o quanto que é importante a cirurgia plástica quando ela precisa ser feita, como é o caso da bariátrica, que não há opção, por mais que a pessoa, acredite, faça uma dieta, muitas vezes não tem como, é necessário. Sim. Então, que bom que a gente tem esses procedimentos e como é necessário esse apoio. Obrigada, viu, Obrigado. Aleph? Muito Seja obrigado. sempre bem-vindo ao Conexão Agradeço. RS. Obrigado. Intervalinho rápido, gente, e vamos voltar em seguidinha. Você fica com a gente, agora são 4 horas e 38 minutos, a gente está ao vivo no nosso novo estúdio aqui, que vocês já conhecem, vocês já são de casa, né? Nosso novo estúdio do Conexão RS. Então, fica com a gente que na volta tem mais notícia aqui no Conexão e eu tô te esperando.
Conexão RS está de volta para a gente falar de saúde, porque tem dose da vacina contra a Covid chegando ao estado. E quem vai ampliar as informações para a gente é ela que está aqui ao vivo no nosso telão, a Duda. Oi, Duda, muito boa tarde. Estou vendo que você está num posto de saúde aí, as vacinas estão chegando ao longo do dia, então quem não está com o calendário completo, agora é a oportunidade também, né? Boa tarde, Duda. Boa tarde, Bruna, e a todos que nos acompanham. Então, chegando hoje, terça-feira, em Porto Alegre e no Rio Grande do Sul todo, 50.400 doses de vacina contra a Covid-19. Um lote bastante esperado, né, Bruna? Porque nesse momento o estoque da capital está zerado, já tem falta também em diversos outros municípios. Aqui em Porto Alegre, inclusive, não se recebe um novo lote de vacinas da Covid-19 para crianças de até 12 anos há 5 meses. E o último lote recebido para adultos foi em 19 de setembro. Então, realmente é uma falta muito grande, um momento muito esperado. Esse lote vem do Ministério da Saúde. São 1.200.000 doses que estão sendo distribuídas para todos os estados e também para o Distrito Federal. Nesse momento, nós estamos no posto de saúde aqui do bairro Navegantes, que é bastante procurado na região, e agora ainda não foi recebida nenhuma dose de vacina, viu, Bruna? Inclusive, nós conversamos aqui com médicos, enfermeiros, quem trabalha aqui no posto de saúde, e eles nos informaram que nesse momento não foi recebida ainda nenhuma dose em nenhum posto de saúde de Porto Alegre, mas a previsão é que sejam entregues hoje sim. Só que nesse momento ainda não chegou. Eles estão nessa espera, né? E a previsão também é que chegando as vacinas ainda tem que ser feito um registro. Então, a tendência é que a partir de amanhã o pessoal possa então procurar nos postos de saúde. Inclusive, Bruna, essa entrega deveria ter sido feita lá na sexta-feira, mas houve um atraso, então por isso que a previsão mudou para hoje, está então nessa expectativa. A gente relembra também que nesse momento a preferência é para os grupos de risco. Então, idosos, crianças, gestantes, pessoas imunocomprometidas e diversos outros grupos de risco que o pessoal pode conferir no site da Secretaria da Saúde e tem a preferência, então, nesse momento, para receber a vacina da Covid-19. A vacina que está sendo recebida no estado é da farmacêutica Moderna. Ela é aplicada em crianças e adultos, mas em dosagens diferentes, específicas para cada grupo. A recomendação, então, é para cada um, para todos os grupos prioritários, e os municípios vão receber de forma proporcional. É feito um levantamento, uma solicitação de cada município, então o Estado recebe e é feita essa distribuição de uma forma mais justa possível, dependendo da demanda de cada um. A gente segue à disposição com informações ao longo de toda a programação, Bruna, e sempre aqui com informações ao vivo para vocês. Certo, Duda, brigadão, viu? Uma boa tarde para ti. Gente, intervalinho rápido, 4 horas, 45 minutos. A gente vai para o intervalo com imagens lindas de uma outra cidade da Serra, do pezinho da Serra. Tô falando da Picada Café, o Morro do Vento. Olha que imagem bonita, parece uma pintura, né? Parece um quadro aí enchendo a sua tela nesse momento. Um ponto muito visitado pelos turistas, 25 graus por lá. A gente volta já já.
Conexão RS de volta com um recado importante da Ubra para você. Rodou. Na Ubra, você tem um futuro com raízes sólidas. O Vestibular 2025 tá on. São mais de 30 opções de cursos presenciais, híbridos e EAD para você estudar com flexibilidade. E por falar nisso, sabia que você pode ingressar no curso dos seus sonhos por vestibular, nota do Enem, transferência ou segunda graduação? Aqui você tem condições de pagamento super especiais, com opções de parcelamento e financiamento exclusivas, além de descontos imperdíveis. Estude com equilíbrio entre a teoria e a prática, com uma infraestrutura que oferece a melhor experiência e ultrapasse fronteiras com oportunidade de intercâmbio. Acesse ubra.br/vestibular e matricule-se. Ubra, nossas raízes são do Sul. E agora a gente vai para um lugar muito especial que o Josh Bittencourt vai nos levar. É uma exposição imersiva dos super-heróis. Você tem criança em casa? Talvez você não tenha criança, mas gosta, é adulto que gosta de toda essa magia dos super-heróis, Homem-Aranha, Capitão América e tudo isso faz parte do teu mundo, curte? Então, vem comigo acompanhar essa reportagem especial do Josh, porque está acontecendo uma exposição imersiva dos heróis na nossa capital, em um shopping de Porto Alegre, e ele vai nos contar tudo agora. Pode rodar. Personagens que marcaram a infância e o imaginário de várias gerações. A partir desta semana, os fãs de heróis como Super-Homem, Batman e Mulher Maravilha vão poder participar de uma experiência interativa na maior exposição dedicada ao universo da DC Comics. Esse projeto ele começa na sala de estar da minha casa, vendo meu filho Davi, de 4 anos, brincar com a Liga da Justiça, com os super-heróis. E ali eu enxerguei, já querendo investir nesse mercado de entretenimento familiar, eu enxerguei uma possibilidade de desenvolver um produto que fosse para esse público, que eu pudesse curtir com meu filho, que outros pais pudessem curtir com seus filhos também, que fosse um programa que pudesse ser feito em família. Entre as experiências estão reproduções de lugares icônicos das histórias. Os fãs do Superman podem passear por Metrópolis e a redação do Planeta Diário. Já os fãs do Batman podem viajar por Gotham City e no Covil do Coringa. Ao todo, são 20 ambientes imersivos em uma área de 1.300 metros quadrados, mesclando cenografia, tecnologia e acervo. Aqui na Batcaverna, os fãs vão encontrar uma réplica original do Batmóvel, que foi usado nos filmes do Batman em 1989 e 1992. Em outra sala, é possível viajar no jato invisível da Mulher Maravilha. Outros integrantes da Liga da Justiça também têm salas próprias, como o Lanterna Verde e o Aquaman. Mais de 100 itens de colecionador esperam pelos visitantes, incluindo raridades que são do acervo pessoal do curador do evento. Os visitantes vão poder ver em primeira mão, pela primeira vez, itens que não estão disponíveis em mais nenhum lugar do mundo. Porque para produzir uma história em quadrinhos, ainda que ela tenha 10 mil cópias, 100 mil cópias, 1 milhão de cópias, é feito um único desenho daquela página, daquela capa. Então o acervo que está aqui é único. O universo de heróis da Warner Bros. Tem cerca de 80 anos e conta com 6 filmes entre as 100 maiores bilheterias do cinema mundial. O evento, que já teve uma edição em São Paulo, deve seguir na capital gaúcha até o final do ano. Eu sou gaúcho, sou de Alegrete, me envolvi muito com toda a situação do Rio Grande do Sul que a gente viveu esse ano. Senti como uma convocação, de alguma maneira poder colaborar. E hoje a gente está abrindo as portas dessa exposição que tenho certeza que vai ser um sucesso aqui em Porto Alegre também. A estrutura da exposição Heróis DC foi montada no andar térreo do Barra Shopping Sul. Os ingressos partem de R$ 30 e já estão disponíveis online na plataforma Fiverr ou comprando diretamente no local. Que bacana, hein? Baita atração aí para os pequenos e para os grandes também, que legal. E antes da gente encerrar, a gente vai conhecer agora um trabalho muito bonito e necessário de uma ONG que fica aqui pertinho de Canoas, em Novo Hamburgo. Ela presta assistência a crianças e adolescentes com câncer e faz isso há mais de 26 anos. A reportagem é da Carol Soares.
O Felipe tem 5 anos e é um grande fã do Capitão América. Qual que é? Esse? Sim. Ele gosta muito de heróis. Ele é fã do Capitão América, é o principal, né? O herói principal dele. Mas ele gosta muito de heróis e ele gosta muito de jogar bola também. Ele gosta bastante de futebol. Uma criança cheia de energia para brincar, mas que teve ainda muito cedo o diagnóstico de uma grave doença. Em dezembro de 2021, quando Felipe tinha apenas 2 anos, a família descobriu um quadro de leucemia. Desde então, a mãe tem se dedicado em tempo integral a ele. 100% a ele, depois do diagnóstico. Então, a gente largou estudo, larga trabalho, tudo e fica só em função dele mesmo. Ele é bem carinhoso, assim, ele é bem grudado. Ele é filho único, né? Daí, então, assim, ele é um chiclé, né, com a gente. O Felipe passou por um transplante de medula e tem reagido muito bem ao tratamento. Nos próximos 5 anos, ele fica em acompanhamento e passa por uma assistência multidisciplinar. Como ele ficou muito tempo dentro do hospital, né, sem fazer certos movimentos, então ele recebe esse tratamento com a físio também. Tanto pedagógico, né, como a físio e o atendimento com a psico também, né. Foi muito importante para nós, nos ajuda muito. Ele só ficava em casa comigo, né? E ele começou a ter esses atendimentos aqui, então começou a ter uma rotina diferente, né? Vim conversar e poder brincar né? Foi muito bom. Esse atendimento especializado é oferecido gratuitamente no Instituto Amo Criança, ONG de Novo Hamburgo que atua desde 1998 na assistência a crianças e adolescentes com diagnóstico de câncer. De acordo com as necessidades do paciente, ele vai tendo os atendimentos, né? E é formado uma escala com os profissionais. O tratamento do câncer propriamente dito, ele é fundamental, mas com o apoio e o atendimento multidisciplinar, possibilita uma qualidade de vida muito grande para o paciente e também para as famílias. A Vitória teve leucemia em 2014, quando tinha 5 anos. Após ter feito o tratamento, em 2020 ela teve o retorno da doença. Agora, com o quadro mais estável, uma das atividades preferidas da adolescente é a arte-terapia, momento em que consegue expressar as emoções através de desenhos e pinturas. A ideia da arte-terapia é, através dos processos artísticos, né, criar obras, né, que não têm função estética, não têm a necessidade de atender ao belo, como a gente pensa a arte, né? São trabalhos muito íntimos, né, onde o que se gera são imagens que vão mobilizar conteúdos emocionais. A arte possibilita esse olhar para dentro, né? E se ressignificar, se identificar, criar uma autoria, que eu acho que isso é um potencial bem importante. Para manter os atendimentos aos pacientes e familiares, o Instituto possui alguns projetos para a captação de recursos. Um deles é o recolhimento de tampinhas plásticas, que mobiliza diversas instituições e a comunidade nessa iniciativa sustentável. Nós temos as escolas que recolhem as pessoas nas suas casas, né? Recolhem de amigos, porque as tampinhas depois elas vão ser picadas, né? Então elas vão ser produzidos materiais com produtos com essas tampinhas. Então as pessoas podem chegar aqui e fazer a entrega das tampinhas. Toda a verba arrecadada com a venda das tampinhas é revertida para o auxílio às famílias. É um projeto que a gente tem há muitos anos, né? E é uma verba que nos possibilita a poder ofertar exames que o SUS não cobre, medicamentos, cestas básicas, tudo que é necessário, porque são verbas livres e nos possibilitam o fornecimento desses itens para as famílias. Uma das formas de arrecadar verbas para a ONG é através desse brechó, que acontece na própria sede da AMO. Ele é organizado através de doações feitas pela comunidade de roupas, calçados e acessórios, que são vendidos por um valor simbólico.
Assim como as tampinhas, os produtos de vestuário que chegam de doações são recebidos e separados pelos voluntários. É importante, até porque a gente era da área da saúde, né? Então, vir os produtos já limpos, né? Que não estejam contaminados, né? Então, isso é importante, a pessoa doar coisas que possibilitem realmente serem reutilizadas. Que trabalho incrível! Parabéns a todos vocês que lutam aí e dão todo esse apoio tão necessário, né, gente? A gente sabe, não só para as crianças, quanto para as famílias também. Essa rede de apoio, ela é fundamental no tratamento. Então, se você pode, acompanhou a reportagem da Carol, ela falou ali as formas de ajudar. Então, se você pode, ajude com as tampinhas, leve até lá, para que esse trabalho lindo dessa ONG continue, permaneça. Conexão RS de hoje está terminando. Muito obrigada pela tua companhia. Estou te esperando amanhã, tá? Nosso Boa Tarde de hoje vai para a nossa capital, Porto Alegre, que vai aparecer. Olha só, pegamos o exato momento que um avião está chegando, pelo que me parece, né? O nosso aeroporto Salgado Filho, que voltou a funcionar semana passada, depois de 170 dias sem pousos e decolagens. É tão bom ver esse momento de novo, né, gente? A gente se alegra de ver o aeroporto a pleno vapor funcionando. Então, ó, beijo grande pra vocês. Estou esperando todo mundo amanhã ao vivo, tá? 4 horas da tarde, a gente tem um novo encontro aqui na tela da Ubra TV. Tchau, tchau!